Aí galera, bom dia. Bom, primeiramente desculpa aí do ocorrido, tá bom? Que eu não consegui entrar no sistema. Ele não deixava nem eu colocar o login, a senha, e não era nem o sistema em si, era o meu computador mesmo que ele estava bloqueando esse tipo de acesso. Estou verificando aqui o problema, espero que na próxima hora esteja tudo resolvido, tá? Então peço mesmo desculpas aí para a gente começar, tudo bem? O que eu queria fazer com vocês hoje, nessa aula ao vivo, vou tentar fazer com vocês agora nessa parte online, é o que? É uma revisão do setor A. Nós vamos fazer uma revisão na parte teórica, na parte de movimento, para depois a gente começar a pegar firme de novo na parte de cálculo, tá bom? Lembrando para vocês que a parte teórica é muito importante, ou até mais importante que a parte de cálculo. Então tome cuidado, se entender bem a parte teórica, a parte de cálculo depois vai, que é uma maravilha. Então prestar atenção na parte teórica, fazer direitinho, entendeu? Prestar bem atenção, que fica tranquilo depois, vocês vão ver que depois tudo vai dar certo na hora de resolver os exercícios, pelo menos ficar mais fácil a resolução, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje com movimento e tipos de movimento, mas a primeira instante é perguntar o que é movimento para vocês, lembra? É movimento, e perguntar para uma criança, aquele carro está se movendo? Tá. Aquele está parado? Tá. Então movimento e repouso é só isso, é só se mexer ou está parado. Em física não é bem assim. A gente sabe que em física, movimento e repouso depende exclusivamente de pontos referenciais. Então tem que estar em movimento ou em repouso em relação ao quê? Em relação a quem? Então depende de um referencial, tá? Então tem que estar em movimento ou em repouso em relação a algo. Então, por exemplo, eu estou aqui, parado, esse vídeo. Eu posso afirmar que eu estou em repouso? Eu tenho que ter um ponto de referência. Em relação aos móveis, tudo que está dentro de casa, eu estou parado, certo? Mas em relação, por exemplo, se tivesse uma possibilidade para alguém estar fora do planeta aqui, e olhasse aqui dentro, e olhasse para mim aqui dentro, eu entender que se eu estou numa esfera onde ela está girando, então automaticamente, se eu estou aqui dentro, eu também estou em movimento. Então, movimento e repouso depende sempre de um referencial. Eu sempre falo para vocês, pega dois carros viajando com a mesma velocidade, mesma direção e mesmo sentido, um do lado do outro. Vamos supor, a 100 km por hora os dois. Você consegue até conversar com a pessoa do lado, porque para vocês estão em repouso, estão parados, que vocês não estão se mexendo um em função do outro com o passar do tempo. Com relação às pessoas que estão dentro do carro, a objetos, você também está parado, também tem repouso. Mas em relação a tudo que está do lado de fora, com relação a outras pessoas, árvores, postes, prédios, etc., você está em movimento, só que está em velocidade, está em movimento. Tudo bem? Então a ideia de movimento e repouso depende exclusivamente de um referencial. Se não tivesse referencial, não tem como dizer, é impossível dizer se algo está em movimento ou se algo está em repouso, certo? Tem que ter um ponto de referência, tudo bem? Então essa é a ideia, tá? Ter sempre um referencial. Aí a partir do momento que entendeu o que é movimento, o que é em repouso, que tem que ter uma referência, nós vamos classificar esse movimento. E o primeiro movimento que nós vamos classificar é o movimento retilíneo uniforme, ou apenas o movimento uniforme, primeiro. Apenas o movimento uniforme. O que seria esse movimento uniforme? É um movimento com a mesma velocidade, tá? Então quer dizer, é um corpo que ele está com a velocidade e mesmo passando o tempo, essa velocidade não muda. Então ele é classificado como movimento uniforme, ou seja, sua velocidade não muda, sua velocidade não se altera com o passar do tempo. Isso é definido como movimento uniforme, ou seja, tem uma velocidade constante, tá bom? A palavra uniforme fica fácil para você, dessa ideia de igual mesmo, né? Usamos uniforme para ficarmos iguais, certo? Para quê? Para uma forma de identificação, segurança para vocês, tá? E dá essa ideia de iguais, semelhantes ali. Então o movimento uniforme para a gente é esse movimento igual, tá? Tem alguns movimentos uniformes que são bem do nosso cotidiano e ele pode resumir bem para vocês essa parte. Por exemplo, uma escada rolante. Uma escada rolante é um movimento uniforme. Lá o engenheiro, quando projeta a velocidade dela, deixa naquela mesma velocidade constante, tá? Então ela faz aquele mesmo movimento sempre,
bom? O que ele pode programar é diferente o que? Horários. O horário de pico, a escada é um pouco mais rápida, certo? Não no o rápido que eu falo é a velocidade média no começo e final. Já no horário, fora do horário de pico, horário que tem menor fluxo de pessoas, você pode diminuir essa velocidade, porque se diminuir essa velocidade, se diminuir a força motora, acaba gastando muito menos energia elétrica. Imagine quanto escada rolante tem um metrô, por exemplo, se reduzir a energia elétrica de cada uma das escadas rolantes, quanto economizando um mês, por exemplo. Por isso que eles fazem essa redução também. Mas não deixa de ser, tanto no período de pico como fora do período de pico de maior fluxo de pessoas, também não deixa de ser um movimento uniforme, tudo bem? Um carro com uma velocidade constante em linha reta. Ligou o piloto automático, ele conseguiu manter aquela mesma velocidade, 100 km por hora durante certo tempo. É um movimento uniforme também. O relógio pulsa, igual o meu aqui, ele está girando ali, movimento o quê? Uniforme também. O ponteiro dos segundos, do minuto, das horas, ele vai girando nesse movimento uniforme. Então temos clássicos, temos vários tipos de movimento desse jeito, tá bom? Esses movimentos uniformes. E dentro desse movimento uniforme, nós vamos classificar esse movimento em dois tipos. Ele pode ser um movimento retilíneo ou um movimento curvilíneo. Quando que ele vai ser um movimento retilíneo? Quando ele estiver em linha reta, o nome já fala, né? O carro numa rodovia, o carro numa estrada, um movimento retilíneo, tá bom? Ele está em linha reta. Então a gente classifica como MRU, movimento retilíneo uniforme. Já quando o carro está numa curva, ou uma pessoa correndo em torno de uma praça com a mesma velocidade ali, certo? Ela é classificada como movimento circular ou curvilíneo. Aí fica MCU, movimento circular uniforme ou movimento curvilíneo uniforme. Essa diferença vai de autores, tá? Um trabalha com circular, um curvilíneo, mas os dois conceitos fisicamente está certo, tá? Então, movimento retilíneo uniforme, mesma velocidade, linha reta. Curvilíneo ou circular uniforme é um movimento em forma de curva, mas também é uniforme, mantendo também essa mesma velocidade. Não esqueça, movimento uniforme, sempre a mesma velocidade. Tudo bem? Certo? Nós já vimos essa parte, calcular o movimento é bem simples, a equação de espaço. Se quiser calcular a velocidade média também é só o espaço sobre o tempo, como nós já vimos, que é bem tranquilo também. Só fiquem atentos, gente, aí, na hora de você trabalhar aí com relações matemáticas, com unidades de medida, tá? Por exemplo, calcular a velocidade de um corpo. Então, a velocidade de um corpo é o espaço sobre o tempo. No sistema internacional, esse espaço é dado em quê? Em metros. Esse meu tempo é dado em quê? Em segundos. Então, se o espaço é dado em metros e o tempo em segundos, então minha velocidade fica em metros por segundo. Essas unidades de medida que eu falei agora faz parte do sistema internacional. Se o exercício exigir, você é obrigado a colocar nesse sistema. Se o exercício não te falar nada sobre a unidade, aí você pode trabalhar com os múltiplos e submúltiplos, tanto do tempo quanto da velocidade, sem problema nenhum, do espaço. Aí você pode trabalhar em quilômetro, pode trabalhar em centímetro, pode trabalhar em milímetro, pode trabalhar em hora, por tempo, trabalhar em minuto. Só tome cuidado, se exigir no sistema internacional, obrigatoriamente o espaço em metros, o tempo em segundos, então a velocidade em metros por segundo. Então tome cuidado com a unidade de medida na hora de fazer exercício, que pega bastante aí para vocês, certo? Então tome cuidado nisso aí. Com relação a sinais, vamos lá. Se a gente está calculando uma velocidade média, a média dessa velocidade, o que vai variar aí o sinal desse valor aí vai ser o espaço. Por quê? Nós vamos falar, mas o espaço, como é que o espaço vai ficar negativo ou positivo? O espaço ele pode variar esse sinal de acordo com a origem. Então presta atenção, a nossa rodovia, pega a Ayrton Senna, por exemplo, a rodovia mais próxima da gente. A saída da nossa cidade, que Itaquá, aqui é no quilômetro 35. Mogi, quem mora em Mogi, é quilômetro 45. Quem vai passear, ver as luzinhas de Natal lá em Guararema, vai ver que o quilômetro lá é 68. Isso aí são marcos quilométricos, são marcos que são colocados na beirada da rodovia para orientar o motorista, tá bom? Num acidente, em alguma coisa, orientar a posição onde ele está, saber quanto falta para ele chegar e no local que ele deseja.
E esses números têm origem na Praça da Sé. Na Praça da Sé é o marco zero de São Paulo. Então, na hora que você desce aqui a Catedral da Sé, na porta da Catedral, desceu as escadas ali, tem um monumento pequenininho, onde tem um mapa de São Paulo, e ali está falando marco zero. Então, essas quilometragens são a partir desse marco. Então, quando fala que Itaquá está no quilômetro 35, igual a saída de Itaquá de Ayrton Senna é quilômetro 35, nós estamos 35 quilômetros, aquele ponto se localiza a 35 quilômetros do marco zero de São Paulo. A Mogi a 45 quilômetros desse marco zero de São Paulo. Então é bacana vocês entenderem isso aí, e por curiosidade, olhem esses marcos aí, até para vocês aprofundarem mais no assunto depois, quando estiver passeando, voltar à vida ao normal, vocês olhem esses marcos no metro, que é legal, vocês vão ver que você consegue até calcular a velocidade, você vê uma placa para outra, mede o tempo, você acha até a velocidade que o carro está, sem olhar no velocímetro, só por uma curiosidade para vocês verem um cálculo bem simples, aplicado na prática do dia a dia, tá bom? Aí que eu falei para vocês com relação a sinal. Por quê, gente? Pensa bem, se Itaquá está no quilômetro 35 e Mogi no quilômetro 45, se eu andar de Itaquá até Mogi, eu vou percorrer 10 quilômetros, do 35 ao 45. Agora vamos supor ao contrário, eu estou de Mogi para Itaquá, Mogi está no 45 e Itaquá no quilômetro 35. Você também vai percorrer 10 quilômetros, só que vai ser 10 negativo. Por que negativo? Eu estou aproximando do marco zero, eu estou no sentido contrário dessa trajetória. Observe que os valores aumentam quando eu afasto. Eu saio de São Paulo e vou indo cada vez mais para o interior. Itaquá, Mogi, Guararema, São José e assim por diante. Quanto mais afastado, maior é o valor numérico. Quanto eu vou aproximando, menor é o valor numérico. Então, o sinal desse espaço vai depender dessa trajetória, dessa orientação. Então, a nossa orientação é o marco zero de São Paulo. Então, quer dizer, quando eu estiver a favor dele, afastando dele, esse meu valor vai ser positivo. Quando eu estiver contra, esse valor vai ser negativo. Tomem cuidado, quando eu falo espaço negativo, não é que o carro está indo de reta, andando para trás, tá? Não é isso. Ele está indo normal, só que no sentido o quê? Contrário, no sentido oposto. É só isso. Então, o sinal negativo para o espaço é só para indicar o sentido, tudo bem? Aí lembrando, se o espaço é negativo, a velocidade vai acabar dando negativa também nesse caso, certo? No movimento uniforme. Lembrando que o tempo é sempre positivo, o tempo não tem como ser negativo, tá bom? Então, tome cuidado com essa orientação da trajetória. Um outro exemplo simples, ó, Itaquá está no quilômetro 35, já falei para vocês algumas vezes. Vamos supor que eu quero ir para o aeroporto. O aeroporto de Guarulhos encontra-se no quilômetro 19. Então, quer dizer, eu saí do 35, eu estou voltando, entendeu? Eu estou voltando para o 19. Então, esse valor, essa distância, vai ter que ser o quê? Negativa. Já que eu estou voltando, eu estou indo no sentido contrário desse marco quilométrico, tá? Então, toda vez que eu for no sentido oposto, vai ser negativo. Quando eu estiver indo para o sentido da orientação, ele vai ser positivo, tá? Então, essa é a definição de espaço. Tudo bem? Ficou claro, então, a ideia de movimento e repouso. Ficou claro a ideia de movimento uniforme. E ficou clara a ideia do sentido, quando ele é positivo, quando é positivo a favor, negativo contra, com relação ao sinal. Tranquilo? Tá? Então, esse foi um pequeno vídeo falando de movimento uniforme. Agora nós vamos fazer um outro em relação ao movimento variado. Tá bom? Para a gente amarrar esse link aqui e vocês terem ideia melhor para vocês poderem trabalhar depois aí, tudo bem?